seja bem-vindo a mais um de nossos vídeos. Hoje eu irei abordar sobre o despertar da consciência, sobre a construção de uma nova realidade, para que vocês possam compreender também um pouco sobre o nosso momento atual. Porque atualmente estamos notando um mundo um pouco diferente, as pessoas estão procurando por respostas, querendo se conhecer melhor, entender o mundo, entender o que está acontecendo com o planeta como um todo e também tudo aquilo que está acontecendo internamente. E essa busca gera uma mistura de curiosidade, de expectativa e ansiedade, tanto para compreender essas mudanças e também para tentar saber o que irá ou não acontecer e como será o mundo após todo esse processo, todas essas mudanças que estão acontecendo. E neste vídeo eu irei abordar o que é essa transição planetária, ou a sua relação com o nosso corpo físico, o despertar da consciência e o acesso a uma nova realidade. Serão abordadas também informações para que vocês possam compreender melhor o nosso momento atual, a chamada transição planetária, a influência dos astros em nossas vidas, o porquê que os dias estão aparentemente mais curtos, e também serão passadas dicas para que vocês possam entrar em sintonia com todas essas mudanças. E essas informações serão importantes para que você possa entender as mudanças que estão acontecendo interna e externamente, para que você possa usar essas mudanças ao seu favor. Então vamos lá. Atualmente estamos tendo um despertar, né, em massa, a procura por aconselhamento, né, de certa forma espiritual, autoconhecimento, autoajuda, meditação, terapias complementares, e tudo isso tem aumentado muito de um tempo para cá. E a primeira coisa que deve ser levada em consideração nesse momento para entender e compreender o que está acontecendo é ter consciência de que vivemos em uma realidade cíclica. E esse é um fato mais do que conhecido por diversas civilizações. E se a gente observar o universo com um olhar mais amplo, a gente pode notar que tudo é composto por ciclos, né? E no ser humano podemos notar, né, que possuímos alguns ciclos, como, por exemplo, o ciclo da nossa vida, né, que não deixa de ser um ciclo também, as fases da vida como um todo. O período de gestação é um ciclo, temos o ciclo menstrual, cada aniversário, que seria como uma espécie de ciclo solar pessoal, também, entre muitos outros. E na Terra como um todo, na natureza, a gente pode observar diversos ciclos também, como o ano, que é um ciclo solar completo, o ciclo lunar, as estações, o ciclo da colheita, entre muitos outros. E expandindo um pouco mais essa visão, a gente pode encontrar outros ciclos maiores, como por exemplo o ciclo da vida de uma estrela, o movimento dos astros, que também é cíclico. Temos também os ciclos galácticos, né, que eram muito estudados também pelas civilizações antigas, que eram muito observadores e experientes nesse assunto. Segundo os maias, a Terra possui cinco grandes ciclos, ou 5 eras, que duram em torno de 5.125 anos cada uma. E a cada aproximadamente 26 mil anos, a Terra se alinha com o centro da galáxia, o que era chamado por eles de mudança de eras, mudança de mundos, entre outros nomes, né? Até como entre mundos também. E o famoso calendário maia abrangia exatamente esses grandes ciclos da Terra, onde a quinta era solar terminou em dezembro de 2012, que foi erroneamente interpretada como o fim do mundo, o que gerou também dúvidas, especulações, medos, etc., né? Todo aquele auê que a gente viu, né, nesse período. E assim como a Terra apresenta alterações naturais durante o ano, que chamamos de estações, o sistema solar também sofre diversas alterações naturais durante essa sua grande jornada. E isso pode ser explicado, né, por exemplo, né, pela teoria, né, de Einstein também, que mostrou que tudo é energia, né, matéria é energia, apenas em estado e densidade diferente, ou seja, a matéria é energia altamente condensada. Portanto, é possível dizer que o universo é composto por energias em diversas formas, cada uma mais ou menos densa que a outra, e essa energia está sempre em movimento, mesmo que a gente não consiga observar com os olhos humanos. E esse movimento emite uma vibração para o externo. E quando ela entra em contato com algum objeto, com algo no externo, há uma espécie de troca de informação, gerando alterações em sua estrutura de acordo com essa frequência trocada.
E assim como a Terra, o corpo humano é composto principalmente por água, que é altamente condutora e tem baixa resistência, se tornando vulnerável e sofrendo alterações facilmente ao entrar em contato com essa vibração externa. Para entender melhor essa parte, né, por que são essas alterações, eu indico, né, ver a pesquisa chamada Mensagem d'Água, do Masaru Emoto, que vou deixar o link aqui na descrição para vocês, né, para que vocês possam ver com mais propriedade essa pesquisa específica, porque nela ele descobriu que a água sofre alterações em sua estrutura molecular quando exposta a uma vibração externa, como por exemplo palavras, músicas, sentimentos, até mesmo imagens também. E ele conseguiu documentar visivelmente essas alterações congelando gotas de água antes e depois de serem expostas a essas interferências. E depois a examinou sob um microscópio de campo escuro que possui recursos fotográficos. E como a água, né, possui essa facilidade de receber essas influências externas e é a fonte de toda a vida neste planeta e, consequentemente, a sua qualidade vai afetar todas as formas de vida, inclusive a nós, pois o nosso corpo se torna como uma esponja para essas interferências devido à quantidade de água que possuímos no nosso organismo como um todo, nos tornando vulneráveis a essas interferências externas. E tudo emite vibração o tempo todo. E assim como nós, a Terra, a Lua, o Sol e todos os astros estão constantemente emitindo vibrações, o que inclusive já foi registrado pela NASA, né? E essas vibrações chegam até a Terra, influenciando o planeta, a nós e a todas as formas de vidas. A distância e a posição de cada um desses astros formam uma espécie de configuração, e aqueles que estão mais perto vão influenciar mais do que aqueles que estão mais distantes. Mas essa frequência, né, esse daí já era conhecido, né, de diversas formas, né? E essa frequência chega, né, com uma intensidade diferente dependendo dessa posição, conforme eu comentei. E cada pessoa, ao nascer, recebe essa carga energética, gerando uma predisposição de comportamento que influencia a nossa personalidade e as nossas reações. E isso mostra o porquê que as pessoas, né, dos mesmos signos, por exemplo, têm uma tendência comportamental e de temperamento reativa bem semelhante uma das outras. E as diferenças maiores se encontram no mapa natal de cada pessoa, que seria como um mapa dos astros no momento exato do seu nascimento, onde é possível visualizar quais astros estão influenciando mais ou menos determinada área da vida da pessoa, mostrando, por exemplo, nessa ascendente, muitas outras informações que podem ser utilizadas para entender melhor a si mesmo e as experiências que cada pessoa está vivenciando, né, para tirar o melhor proveito delas e se desenvolver. E tudo isso já amplamente estudado pela astrologia há milhares de anos, né, embora, né, hoje a astrologia é mais difundida de forma mais superficial, falando principalmente da parte do horóscopo semanal, probabilidade de amor, etc. Né, enfim. Né. E como comentado, né, todos esses atos emitem vibrações o tempo todo. E essas vibrações chegam até a Terra, onde cada um interfere em nossas vidas de uma forma diferenciada, de acordo com a faixa de vibração de cada um deles. E por conta dessa interferência energética, temos os planetas regentes de uma época do ano, as diferenças de climas durante os ciclos solares, as influências dos ciclos lunares, as interferências na maré, na pesca, interferindo o clima, na colheita, no ciclo menstrual das mulheres, por exemplo, entre muitas outras coisas. E como esses astros podem influenciar a nossa vida, né? Como comentado, tudo é energia. E para entender como isso influencia a nossa vida, precisa entender como essa energia, como essas energias funcionam e por que não conseguimos vê-las, né, no caso. Porque o que conseguimos captar visivelmente é apenas uma pequena porcentagem dessa energia, ou seja, conseguimos ver apenas o que vibra compativelmente com uma determinada faixa de frequência. Outras frequências mais elevadas ou mais baixas acabam passando despercebidos ao olho nu, porque o nosso cérebro não consegue transformá-la em imagem para nós. Só que elas podem ser captadas, estudadas em laboratório, né? Então, seria, de certa forma, né, uma ignorância acreditar apenas naquilo que o olho vê, porque isso é muito limitado, né? E para entender também o que está acontecendo no planeta, a gente precisa também falar dos portais energéticos, né? O que seria isso, né? Vamos explicar de uma outra forma. O Sol e a Terra se alinham com o centro da galáxia, formando uma espécie de portal energético
Por exemplo, aquele de 2012, em dezembro de 2012, justamente no final da quinta era terrena calculada pelos maias. No momento desse alinhamento, a Terra completou sua entrada no cinturão de fótons, que emite uma frequência constante de raios gamas, e que estão alterando nossos prótons e elétrons, fazendo com que os átomos trabalhem em uma frequência de certa forma mais elevada. E os portais são uma espécie de configuração das posições dos átomos que favorece a absorção de uma determinada frequência energética, formando uma espécie de, vamos dizer assim, de tubo de energia que chega a um determinado planeta, que influencia intensamente uma determinada região ou o planeta como um todo, dependendo da carga energética, do tamanho, da intensidade desse portal. Como exemplo, vamos citar desse conhecimento antigo, as pirâmides, suas câmaras estavam alinhadas perfeitamente em relação à posição dos astros na galáxia no momento desse portal de dezembro de 2012. O que mostra como esses povos utilizavam esses portais para realizar seus trabalhos e como eles já estavam conscientes de seus benefícios. E agora falando sobre a questão do por que os dias estão mais curtos. Greg Braden, que é um autor americano, descobriu em sua pesquisa que os raios do cinturão de fótons estão diminuindo a rotação da Terra. Ao mesmo tempo, estão aumentando a frequência da ressonância da Terra, que de uma média de 7,8 passou a 11, ou seja, 7,8 Hz a 11 Hz, ciclos por segundo. E, de acordo com algumas pesquisas, se alcançar um ciclo de 13 Hz, poderá acontecer uma espécie de inversão dos polos terrestres, que não vem exatamente ao caso agora. Pesquisadores noruegueses e russos descobriram que, enquanto as taxas de pulsos crescem, a resistência magnética está sofrendo mudanças e o eixo da Terra está se verticalizando. Essas alterações em conjunto geram uma espécie de sensação de que o tempo está se acelerando, dando a impressão de que o dia tem cerca de apenas 16 horas. Por isso parece que o dia não está rendendo como antes. Os materiais dessa pesquisa estão em Seattle, nos Estados Unidos. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso pode dar uma consultada ou até mesmo pesquisar com mais propriedade, no caso. E é possível fazer uma analogia para entender melhor como isso ocorre. Então, vamos imaginar que o nosso cérebro trabalha a 60 Hz e a Terra é uma antena que está enviando informações com, por exemplo, 120 Hz. Ou seja, o cérebro humano não tem a capacidade de conseguir captar essa quantidade de dados que chega até ele ao mesmo tempo, perdendo alguns pedaços dessas informações, perdendo pequenos trechos dela, que não são registradas pelo nosso cérebro e, consequentemente, a pessoa não percebe o tempo passar, dando a impressão de que os dias estão mais curtos. Os cientistas e físicos acreditavam que o campo magnético da Terra estava enfraquecendo cerca de 5% por século. Porém, a Kelly Dixon, que é uma pesquisadora, cientista e jornalista do Live Science, Space.com e Psychology Today, descobriu que em suas pesquisas que, na verdade, o campo magnético terrestre está enfraquecendo cerca de 5% a cada 10 anos, muito mais acelerado do que era estimado antigamente. E todos esses fatores, juntamente com a posição atual dos astros, formam uma espécie de configuração que elevam a nossa vibração para uma frequência mais sutil e facilita a expansão da consciência. A mudança de comportamento, o senso da coletividade, o desenvolvimento espiritual, o estudo, adquirir a consciência da existência dessas energias mais sutis, deixando um ambiente mais propício para trabalhar com essas energias. Porém, assim como a cura do nosso corpo normalmente vem após um período de febre, a Terra, a galáxia, também precisa passar por uma espécie de fase de luta para se adaptar com essas novas frequências. E como resultado, a gente pode observar o aumento da atividade solar, terremotos e outras mudanças climáticas, aumento da atividade sísmica, alterações magnéticas, verticalização do eixo da Terra, como eu comentei, assim como diversas catástrofes naturais com maiores frequências do que normalmente ocorrem. E todas essas mudanças que estão acontecendo, todo esse processo será gradual e sutil devido às nossas resistências
com as mudanças. Por isso é preciso uma fase de adaptação natural. As crianças que estão nascendo hoje, agora, né, já entram compatíveis com essa nova energia, com essas novas frequências, porque se adaptam àquele momento atual do planeta. E o tempo, né, para que o planeta e cada pessoa esteja totalmente imersa nessa nova energia, vamos dizer assim, compatível com essa nova frequência, vai ser proporcional à resistência dos humanos com essas mudanças, né? Porque a gente tem essa resistência em absorver tudo isso. E no ser humano essas mudanças também apresentam alguns sintomas, como por exemplo, né, enxaquecas, cansaço, tontura, sensação elétrica pelo corpo, irritabilidade sem uma causa aparente, ansiedade, depressão, gripes, alterações nos sonhos, mudanças de interesses, hábitos, apetites, sensação de querer saber sempre mais sobre um determinado assunto, sensação de uma pressão na cabeça, alterações fisiológicas, alterações nos sentidos, o que fará que com o tempo, né, o corpo se torne mais compatível, mais sensível, aumentando, né, de certa forma, a intuição, porque ele vai estar atuando, vai estar trabalhando, vibrando com uma frequência mais elevada, acessando e processando as energias mais sutis. E o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Para facilitar todo esse processo, é preciso aceitar essas mudanças que ocorrem em sua vida, entrar em harmonia com o seu corpo, com a natureza, com o universo, evitar multidões, ambientes pesados, permanecendo ancorado e centrado, né, praticando a meditação, procurando trabalhar a gratidão por tudo que está acontecendo na sua vida, confiando na sua intuição, evitar criticar, julgar e respeitar o desenvolvimento do outro, o momento do outro. E o mais importante é ser você mesmo e ser feliz aqui e agora, né, com o que você tem em suas mãos agora. Não há separação entre o que é chamado popularmente como plano espiritual, mundo espiritual, como vocês queiram chamar, né, o plano sutil, né, existem diversos nomes, né, para esse mesmo plano, né, e o plano material. Tudo é uma coisa só. Os seres que é considerado como sutis, né, vamos dizer assim, apenas vibram uma frequência diferente e habitam dimensões mais sutis também, que apenas são frequências mais sutis. Não é que há uma separação, né? Essa separação é o que faz com que a gente não tenha acesso a esse conhecimento, né? Okay? E isso leva, né, todo esse conhecimento, toda essa base, todas essas mudanças levam ao desenvolvimento espiritual, a um despertar também, né, como vocês queiram chamar também esse processo. Porque nada mais é do que um resultado dessa mudança que trazem muitos benefícios, podendo ser notado, né, de diversas formas no nosso dia a dia, como por exemplo, diversos acontecimentos que mudam o rumo da nossa vida, o aumento da criatividade, da intuição, sensação de liberdade, sensação de paz, união com o universo, sensação de plenitude, felicidade sem uma causa aparente, rompimento de dogmas, alteração comportamental, rompimento com padrões antigos e limitantes, que passam a ser substituídos por outros, né, com uma melhor qualidade, né? E é um processo que acaba levando ao fim da era dos gurus, né, o fim das religiões, como a gente já conhece hoje, porque as pessoas serão mais livres, né, serão mais críticas, serão mais pensadoras, né, pensarão por si mesmas, né, e isso vai trazer liberdade, né, e essa liberdade, esse senso, né, de pensar por si só, não permite que ela se prenda a algo, a alguém, a uma religião, a um dogma, né, tudo isso passa a ser rompido, né, e parte dessa mudança será interna e a outra será externa, como resultado dessa mudança interna, porque haverá uma mudança vibracional gradual que permite que sejam acessadas as dimensões, né, vamos dizer assim, as frequências mais sutis, e uma mudança da nossa visão e percepção em relação ao mundo, né? Uma mudança dimensional não é passar de um nível ao outro, de um canal ao outro, né, recebendo um prêmio, né, e passando de nível, vamos dizer assim, isso não existe, né? Passando a habitar, né, por exemplo, a quinta dimensão, como falam, né, abertamente por aí, porque o nosso corpo físico não é compatível, né, e não está preparado para trabalhar uma frequência tão sutil como essa. No momento é possível, né, acessar frequências mais sutis e agregar essas informações na nossa realidade, né, trazendo isso, né, de certa forma, né, para o aqui e agora, né? E não passar de um nível para o outro, como eu falei, né, nesse processo. Isso não existe. Nosso corpo, nessa base de carbono que a gente tem aqui, não é compatível com essas frequências mais sutis, ok? Bom, o que eu
A dica que eu dou para vocês nesse momento é aproveite esse momento atual, façam as mudanças necessárias no seu dia a dia, tire um momento, né, para reflexão, né, e percepção de tudo aquilo que você precisa mudar na sua vida, seja internamente, seja na sua rotina, seja assim, no seu dia a dia como um todo, né, em cada setor da sua vida. Fazendo desse momento, né, um momento, vamos dizer assim, oportuno para isso, como uma oportunidade para fazer tudo isso, né, como incentivo para fazer essas mudanças dentro de você, para que você possa acessar essas mudanças externamente. Então, reflitam para você, dentro de si, né, reflitam por um momento todos os dias, como que é o mundo no qual você gostaria de viver, e como que é a realidade que você gostaria de acessar aqui nesse plano. E faça as mudanças internas para que isso se manifeste no externo posteriormente. Faça as mudanças necessárias dentro e fora de você para que você construa o mundo como você quer, ok? De acordo com a sua consciência, de acordo com o seu propósito de vida, ok? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Se vocês gostam, né, desse assunto, se vocês estão gostando do meu vídeo, né, se inscrevam nesse canal, ok? Para que vocês possam acompanhar todas as novidades. Espero que estejam gostando, espero que tenham gostado desse tema, espero que tenha ajudado de alguma forma, ok? Uma ótima semana a todos e até a próxima.